Animais de laboratório são animais criados ou mantidos em biotério para uso exclusivo em experiências científicas e teste para comprovar a eficiência de produtos, tais como as vacinas, medicamentos, cosméticos e etc. Há mais de um século, os animais de laboratório vêm sendo utilizados na pesquisa biomédica. Antes de 1900, cães e coelhos foram utilizados para o tratamento da raiva. Já as galinhas foram utilizadas no tratamento de deficiência de vitamina do complexo B. De 1900 a 1920, vacas foram utilizadas para o tratamento da varíola e estudos sobre a patogenia da tuberculose, e os cães no tratamento de raquitismo e mecanismos de anafilaxia. Na década seguinte, cães e coelhos foram utilizados para o tratamento da técnica de cateterismo cardíaco, descoberta da insulina e no mecanismo do diabetes. Os cães também foram utilizados para o desenvolvimento no mecanismo do eletrocardiógrafo. Entre 1930 e 1940, os gatos contribuíram para o desenvolvimento de anticoagulantes. Já entre 1940 e 1950, macacos e coelhos foram utilizados para o tratamento de artrite reumática, enquanto os ratos foram utilizados para o efeito curativo da penicilina em infecções bacterianas. De 1950 a 1960, no desenvolvimento da quimioterapia para o tratamento do câncer, foram utilizados coelhos, macacos e ratos. E para a descoberta do DNA, foram utilizados ratos e camundongos, que também foram utilizados na década seguinte para o desenvolvimento de drogas antidepressivas. Na mesma década, camundongos foram utilizados para a interpretação do código genético e seu papel na síntese de proteínas. Entre 1970 e 1980, macacos e tatus foram utilizados para o tratamento da lepra, enquanto porcos foram utilizados para o desenvolvimento da tomografia computadorizada. Por fim, entre 1980 e 1990, ratos e coelhos foram utilizados para o desenvolvimento de anticorpos monoclonais, e para o tratamento de terapia genética foram utilizados ratos e camundongos. Com esse breve histórico, torna-se possível observar a fundamental contribuição dos estudos com animais para o tratamento de doenças. Atualmente, os roedores conquistaram um lugar de destaque, sendo os mais utilizados, pois atendem às características tais como docilidade, fácil domesticação, fácil manuseio, adaptação a ambientes variados e sociabilidade. Além destas, algumas foram adquiridas ou fixadas ao longo da sua utilização, como o albinismo, que possibilita a marcação e a visualização de experimentos realizados na pele. Hoje em dia, são poucos os animais utilizados em experimentos, pois os cientistas estão buscando novas alternativas para diminuir ou até mesmo deixar de utilizar animais em suas pesquisas científicas. Porém, até o momento, em algumas pesquisas e testes, os animais são insubstituíveis e continuam ajudando os cientistas e pesquisadores a salvar muitas vidas. Os animais são utilizados em benefício da saúde pública, mas devemos nos lembrar que eles são seres vivos, que sentem dor e que sofrem. Por isso, somos responsáveis por eles, razões que preconizam posturas éticas em todos os momentos do desenvolvimento dos estudos com animais de experimentação. Pode-se dizer que 80% dos animais experimentais são roedores, dentre eles camundongos, ratos e cobaias, criados para essa finalidade, e que outros 10% são peixes, anfíbios, répteis e pássaros. O terceiro grupo abrange coelhos, cobras, bois, porcos e, em menor quantidade, cachorros, gatos e algumas espécies de macacos. Eles substituem o ser humano como objeto de experimentação em pesquisas científicas, na preparação e controle de qualidade de medicamentos e no ensino. A cobaia é conhecida por muitos como símbolo representativo dos animais de laboratório. As primeiras utilizações com fins experimentais foram realizadas por Lavoisier em 1790, em investigações relacionadas ao calor. Atualmente, as cobaias são muito utilizadas em experimentações ligadas à nutrição, farmacologia, imunologia, alergia. As cobaias são animais sociais, tímidos, dóceis e raramente mordem ou arranham.
Assustam-se facilmente, defecam e urinam nos comedouros e derramam sua alimentação pelo piso da gaiola. Uma característica marcante das cobaias é a de que são extremamente susceptíveis a estímulos estressantes, sobretudo a alterações ambientais. Simples modificações na ração, no comedouro, na água e no bebedouro podem levar os animais a recusar o alimento. Além disso, estímulos como barulho intenso ou movimentos bruscos assustam os animais, que passam a correr de um lado para o outro, provocando ferimentos entre eles. A cobaia é um roedor de estatura baixa e com corpo arredondado e sem cauda. São animais de olhos salientes, vivos, brilhantes, pretos ou transparentes, e de orelhas pequenas, largas e dobradas. Os machos são mais corpulentos que as fêmeas, exceto durante a gravidez. As cobaias são fundamentalmente herbívoras e comem a maioria dos tipos de grãos, verduras e pasto. As rações comerciais são paletizadas e devem ser administradas em comedouros adequados para minimizar o desperdício, contaminação fecal e urinária. O consumo médio diário de ração comercial paletizada pelos animais adultos é de, em média, 40 gramas. A cobaia é um animal poliestérico. O estro dura pelo menos a metade de um dia e o ciclo estrial completo tem a duração de 13 a 25 dias em média. O número médio de filhotes por ninhada é 2, variando de 1 a 8. O período de gestação é cerca de 59 a 72 dias, ou uma média de 63 dias, ou seja, um período muito longo para um animal tão pequeno. A introdução de camundongos como animais de laboratório se deve ao fato de serem pequenos, muito proliféricos, terem períodos de gestação curto, serem de fácil domesticação e manutenção. Ele tornou-se o mamífero mais usado na experimentação mundial. O camundongo tem corpo fusiforme e cauda que pode atingir comprimento maior que o corpo. Sua coloração natural é marrom escura no dorso, com o ventre mais claro e cinzento. O ciclo estrial tem a duração de 4 a 5 dias e se divide em proestro, estro, metaestro e diestro. O proestro começa com a fase folicular do ovário, que culmina na ovulação. No estro, é igual ao cio. O metaestro e o diestro se caracterizam pela fase lutênica do ovário. O período médio de gestação vai de 19 a 21 dias. O camundongo nasce desprovido de pelos e com o corpo avermelhado. Características das principais espécies de roedores. Camundongos habitam solo e também partes superiores. Constroem seus ninhos em despensas, móveis pouco usados, estantes de livros, gaveteiras, gabinetes de pias, etc. São essencialmente caseiros. Procuram viver a menos de 10 metros da fonte do alimento. Focinho pontiagudo, orelhas grandes e salientes, olhos pequenos, pelagem marrom claro a cinza claro, fezes em forma de vareta, pequena e fina. O rato de laboratório, usado atualmente na maioria dos biotérios e infectórios, deriva de colônia de ratos originários dos Estados Unidos. Acredita-se que tenha sido a primeira espécie de mamífero domesticada para fins científicos, pois desde o início do século XX já era usada em pesquisas nutricionais. O rato tem um corpo fusiforme e uma cauda que em muitas raças pode chegar a medir mais em comprimento do que o próprio corpo. Em ambientes quentes,
procuram locais com sombras ou cavam tocas, que costumam ser mais frias do que a superfície. Adaptam-se melhor ao frio. O ciclo estrial tem a duração de 4 a 5 dias e se divide em proestro, estro, metaestro 1, metaestro 2 e diestro. O período da gestação se estende de 19 a 22 dias. A média de filhotes por parto é de 8, mas podemos encontrar ninhadas com até 16 filhotes. O rato nasce desprovido de pelos, com exceção das vibriças, responsáveis pelo tato, com o corpo avermelhado, com os olhos fechados, o pavilhão auricular também fechado. O rato doméstico se diferencia anatomicamente do rato de laboratório. A cauda do rato doméstico é mais comprida que a cabeça e o corpo. Já a cauda do rato de laboratório é mais curta que a cabeça e o corpo. O corpo do rato doméstico é leve, o corpo do rato de laboratório é pesado. A orelha do rato doméstico é grande e a orelha do rato de laboratório é pequena. Os olhos do rato doméstico são grandes e do rato de laboratório são pequenos. O nariz do rato doméstico é afilado, já o nariz do rato de laboratório é arredondado.